Vamos lá, pessoal. Boa noite. 8 da noite do dia 7 de outubro de 2024. Passa rápido, né? Já estamos aí caminhando para o final do ano, menos de 3 meses. E vamos nessa. Vamos fazer conteúdo aqui para o pessoal, para todos vocês que acompanham, para que vocês possam, para que eu possa dividir o conhecimento, compartilhar aquilo que eu venho aplicando ao longo dos últimos anos. E para que vocês também possam colocar em prática e começar a construir a renda passiva, aí, que é um dos nossos nortes, né? Hoje a gente vai falar de leilão de imóveis, então a gente vai falar sobre por que acontece um leilão, qual é o desconto que você pode comprar nos leilões de imóveis, e os tipos de leilão. O que é um leilão extrajudicial, o que é um leilão judicial, qual a diferença entre eles, qual é o mais indicado ou menos indicado, tipo de desconto em um, tipo de desconto em outro. Enfim, a ideia é passar uma visão, ao mesmo tempo que geral, para que vocês possam se situar nesse universo de leilão de imóveis, que pode ser novo para muitos, ou alguns já podem estar num estágio mais avançado, mas a ideia é que, independente do estágio em que você esteja, você consiga sair dessa live com um entendimento claro do universo de leilão, tá? Desconto, quais são os descontos, por que eles acontecem, quais são os tipos de leilão. Essas 3 perguntas que eu quero responder ao longo dessa nossa live, tá? Mas antes de falar do assunto específico de leilão de imóveis, eu quero fazer um convite para vocês, para que vocês me acompanhem ao longo dessa semana nessas lives. Nós vamos ter lives diárias, às 8 da noite, de segunda a sexta, para trazer conteúdo. E a gente vai falar sobre locações lucrativas, como é possível faturar mais do que o dobro de uma locação tradicional. Se você já tem um imóvel, esse assunto é super interessante. Se você ainda não tem um imóvel ou quer comprar o seu próximo imóvel, a gente vai também te explicar como você pode comprar imóveis com desconto, seja nos leilões, que a gente vai falar hoje, seja no mercado tradicional, tá? Então, para quem quer, de fato, construir renda passiva, como eu quis lá atrás, e felizmente eu consegui desenvolver essa metodologia que eu vou explicar ao longo da semana para vocês, e também desenvolver os meus investimentos, as minhas arrematações, as minhas compras, as minhas locações. Vou dividir isso com vocês ao longo desses próximos 5 dias e também, principalmente, na jornada da renda passiva com imóveis. Alguns de vocês já devem ter escutado, outros não, mas do dia 14 ao dia 21, nós teremos a jornada da renda passiva com imóveis. Na bio, existe um link na bio do meu Instagram, para que você possa se inscrever, colocar o seu número de telefone, né, o seu WhatsApp e o seu e-mail, e por lá nós vamos nos comunicar, avisando vocês, enviando lembretes, e nessa semana nós estamos preparando um material exclusivo, um material específico, somente para quem tiver inscrito. Então a gente vai mostrar alguns dos bastidores dos imóveis, o quanto eles rendem, por quanto foi comprado, se foi arrematado, se foi comprado no mercado tradicional. Enfim, a gente vai falar de todos esses temas que são importantes para que uma pessoa comum, mesmo que do zero, consiga começar a ter sua renda passiva, seja de 2, de 4, de 5, de 10 mil ou mais. Então eu obviamente sou suspeito para falar, mas eu recomendo bastante para que vocês consumam esse conteúdo, tanto das lives quanto da jornada da renda passiva. Ele é totalmente gratuito e a ideia é, de fato, compartilhar conhecimento, tá? Hoje, então, a gente vai falar sobre leilão. Tá? É um tema que gera muito interesse, gera muita dúvida, gera muito medo, gera muita preocupação para aqueles que estão entrando pela primeira vez, que ainda estão com medo de arrematar, ou mesmo para aqueles que tem alguns tabus aí, né, envolvendo o mercado de leilão, e a ideia é desmistificar esses tabus, porque o fato é que para cada pessoa que hoje está no mercado e arremata, existem dezenas, talvez centenas de outras que são desconfiadas e nunca entram, e por nunca entrarem, nunca se beneficiam desse mercado, tá? É claro que existe leilões recomendáveis e leilões não recomendáveis, né? Se fosse somente entrar no site do leiloeiro e ofertar os lances com base na questão financeira, qualquer um poderia fazer.
O que diferencia o bom arrematante do mau arrematante é justamente saber qual é o tipo de imóvel que se deve arrematar, como fazer uma análise financeira adequada e, principalmente, que é onde muita gente acaba parando, como analisar a oportunidade do ponto de vista jurídico. Não é necessário ser um advogado para isso, mas é necessário ter olhos bem treinados para isso, né? Então, como ler uma matrícula, como ler um edital, como eventualmente até ler um processo, entender um passo a passo através de um checklist, qualquer pessoa comum pode fazer, mas é necessário que você entenda antes de sair arrematando qualquer coisa, tá? Então a gente hoje vai falar de leilão. Antes de falar de leilão especificamente, eu quero dizer o que eu costumo dizer sobre investimentos de uma forma geral. Isso vale tanto para o mercado financeiro quanto para qualquer outro mercado e para o mercado de imóveis. Eu vejo que existem duas formas de você ganhar dinheiro em qualquer mercado, incluindo o mercado financeiro. Uma forma é você comprar um ativo por menos do que ele vale, e aí você automaticamente já ganhou dinheiro. Então é uma frase batida, né? Dizer que você ganha dinheiro na compra e não na venda, mas ela é a mais pura verdade. E o leilão é uma das formas melhores de se fazer isso que eu conheço, né? Então, comprar algo que vale 100 por um preço de 50, 60, 70, né? E aí você já ganhou dinheiro. Então, essa é uma forma. A outra forma é você explorar aquele ativo melhor do que uma pessoa comum faria. Então, trazendo para a realidade do mundo dos imóveis, né? Se você compra um imóvel que vale 100 por 100, você não teve uma compra necessariamente atrativa. Porém, se aquele imóvel que te custou 100, você consegue rentabilizar 2 ao invés de 1 ou ao invés de R$ 500, por exemplo, você está gerenciando ele, gerindo ele de uma forma mais eficiente. Então, de duas formas, de uma ou de outra forma, o investidor profissional, não digo nem profissional, o investidor comum, mas bem treinado, ele vai ganhar dinheiro, seja comprando bem, seja vendendo ou alugando bem. No nosso caso aqui a gente vai falar muito de renda, muito de locação, muito de como fazer isso da forma certa e de forma mais rentável, né? E obviamente unir essas duas coisas é o melhor dos mundos, tá? Em algumas situações você vai conseguir comprar com grandes descontos e não necessariamente vai conseguir alugar no melhor preço, mas isso já vai te trazer uma rentabilidade muito mais interessante porque você gastou menos para comprar aquele ativo. Em outras situações, você vai poder até pagar o preço de mercado, um pouquinho menos, mas vai conseguir uma rentabilidade com locações muito superior à média, se você comprar o imóvel certo. E, de novo, falando, reforçando o melhor dos mundos, possivelmente, em algumas situações, você vai conseguir aliar essas duas coisas, que é o que eu busco fazer para mim, é o que eu busco fazer para as pessoas que eu mentoro, e é o que eu busco fazer para quem estiver junto comigo, para quem quiser aprender comigo, tá bom? Então, esse é o princípio geral, mas vamos falar agora de leilão especificamente, tá? E aí, a primeira pergunta, né, que eu me proponho a responder aqui é por que acontece um leilão? E, normalmente, um leilão acontece por conta de uma dívida, tá? Existem exceções, e as exceções são, se você, uma empresa, uma construtora, e até mesmo um particular, uma empresa que tem alguns imóveis, se você quiser vender através de um leilão, é possível. Se você procurar um leiloeiro e falar, olha, é uma alienação particular. O que é uma alienação particular? É uma venda particular. Eu quero vender o meu imóvel através do leilão. E aí, qual que é a grande diferença entre o leilão e o mercado comum? Tá? E por que no leilão existe desconto? A gente vai falar da lei, mas o conceito é até mais importante. No mercado tradicional, o vendedor coloca um preço, e normalmente ele não coloca um prazo para que aquela venda ocorra. Ele coloca lá, eu quero vender esse imóvel por 400 mil. E aí o corretor vai mostrar o imóvel, interessados vão fazer ofertas, pode haver uma contra-oferta, e não existe um prazo para que aquilo acabe. Normalmente o vendedor ele vende desde que ele consiga o preço que ele tem na cabeça. Então ele anuncia por 400, talvez ele venda ali por 350, 370, 390, enfim, depende de cada caso. Então, o mercado tradicional não tem uma data para o término da venda, para o término da alienação. No leilão é o contrário. No leilão, o principal ponto, o gatilho que dispara a concretização do negócio não é o preço, é o tempo. Então, o leilão tem uma data para acabar.
se houver um leilão acontecendo agora, no dia 10, ou enfim, no dia 7, né, que a gente está, ou no dia 10 de outubro, vamos colocar daqui a 3 dias, tem um leilão programado para terminar dia 10 de outubro, às 10 da manhã. Dia 10 de outubro, às 10 da manhã, quem ofertar o maior lance vai levar. Não interessa se foi um lance do valor do imóvel ou se foi um lance 20% abaixo, 30% abaixo, 40% abaixo, 50% abaixo. Claro que tem alguns detalhes ali, mas assim, o que é importante entender agora é que essa é a principal diferença. Então, uma pessoa que queira, uma empresa, uma construtora que queira vender o imóvel até tal data, por exemplo, ela pode colocar lá no leiloeiro e falar: olha, eu quero vender o imóvel e pelo preço pode colocar o lance inicial X, e aí a data que aconteceu o leilão vai ser o preço, o lance vencedor vai levar o imóvel. Existem essas situações, tá? Principalmente de construtoras que querem alienar os imóveis que ainda estão no estoque de uma forma mais rápida e às vezes de baseada até. Mas existem também as situações que são a grande maioria e que geram os maiores descontos e que geram as maiores oportunidades para as pessoas como a gente que quer arrematar em leilão com desconto, que são os leilões que acontecem por conta de uma dívida. Tá? Então, em 95% ou 99% dos casos, os leilões acontecem por conta de uma dívida. Alguém tinha alguma dívida, o proprietário do imóvel tinha uma dívida, e por conta dessa dívida, o imóvel está sendo levado a leilão, o fruto daquela arrematação vai servir para pagamento das pessoas a quem ele devia, dos credores. Tá? Então é por isso que acontece o leilão. Se eu olhar aqui alguma coisinha aqui para baixo, pessoal, é que eu tenho uma colinha para não deixar de falar nada importante para vocês. E uma outra coisa, quem ao longo da live tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode escrever aí nos comentários. Eventualmente, depois da live, pode me mandar direct, pode me mandar um DM ali no Instagram. Até porque as dúvidas de vocês, as dificuldades de vocês vão me ajudar a produzir um conteúdo cada vez mais específico, cada vez mais direcionado para quem está com a mão na massa, para quem está em dúvida, para quem quer fazer, mas ainda não sabe. Então, é sempre muito importante. É bom para vocês, é bom para mim, então não deixem de mandar suas dúvidas, tá? Eu provavelmente não vou responder agora com vocês, mas eu me comprometo a responder ou no individual, ou até se vocês quiserem sugerir temas interessantes, me comprometo em outras lives também a falar sobre assuntos mais específicos ou menos específicos, enfim, para poder falar para todos vocês, tá bom? Então, por que o leilão acontece? Na grande maioria das vezes, 90, 95, 99% das vezes, por conta de dívidas, tá? E aí a gente tem dois grandes grupos de leilão, que são os leilões judiciais, de um lado, e os leilões extrajudiciais de outro lado, tá? Qual que é a diferença? Depois a gente tem algumas ramificações desses dois, mas vamos lá. O leilão judicial, como o próprio nome diz, é um leilão em que houve uma determinação judicial, ou seja, um juiz, num processo, determinou que aquele bem fosse levado a leilão. Tá? Por isso a gente diz judicial. Esse leilão judicial, a justiça brasileira tem várias. E aqui, assim, até um combinado com vocês, eu vou, talvez, em alguns momentos, trazer termos técnicos, vou procurar sempre explicar esses termos técnicos, mas o máximo possível eu vou não usar o juridiquês e falar numa linguagem que talvez não seja tecnicamente que os advogados, de forma geral, usam, mas que é a mais fácil de ser entendida por pessoas que querem entender desse mercado independente da formação, tá? Então, vamos lá. A justiça ela tem várias esferas. Então, pode ser um leilão judicial da Justiça Estadual, pode ser um leilão judicial da Justiça Federal, pode ser um leilão judicial da Justiça do Trabalho. E cada uma dessas esferas do nosso judiciário tem algumas regrinhas específicas, tá? Então, vamos para exemplificar aqui, dentro do leilão judicial. Uma das grandes fontes de imóveis levados a leilão são dívidas de condomínio. Então, o proprietário do imóvel, ele tem um apartamento, uma casa num condomínio, por exemplo, e ele não faz o pagamento do condomínio, o condomínio entra com uma ação, o proprietário é informado, ele é cientificado sobre aquela ação, e
Se ele mantiver a inadimplência, ou seja, se ele não pagar o condomínio muitas vezes pede a penhora do bem, que está gerando aqueles débitos, e logo em seguida a alienação, o leilão daquele bem. Tá? E isso é um leilão judicial da Justiça Estadual. Tá? Então o juiz vai determinar, olha, o condomínio XPTO processou o João da Silva, porque ele não está pagando os condomínios em dia. Ele não, mesmo depois da ação, ele não efetivou os pagamentos. Nós procuramos penhorar alguns outros bens ou valores em contas bancárias que fossem menos gravosas, menos danosas para o devedor. Não houve sucesso. Então, uma das últimas etapas do processo é, de fato, levar o próprio bem a leilão, porque com o fruto daquela arrematação é quitado, muitas vezes o ideal é que seja quitado o condomínio, tá? Então, veja que uma pergunta que muita gente me faz, mas, Márcio, eu prefiro o extrajudicial, a gente já vai falar do extrajudicial daqui a pouco, mas eu prefiro o extrajudicial porque a justiça no Brasil é muito demorada, o processo leva muito tempo, e eu não tenho medo, tenho dúvida e tudo mais. Veja, o leilão é uma das últimas etapas dentro de um processo judicial. Quando vai para a fase do leilão do imóvel, significa que toda a parte de discussão, de penhora, de avaliação, toda a parte que leva mais tempo, ela já foi percorrida. O leilão é o finalzinho do processo. No leilão acontece a arrematação, o valor é depositado em juízo e aquele valor paga o credor. Se sobrar alguma coisa, vai para o devedor e ponto final. Então, o leilão na esfera judicial ele é uma das últimas etapas do processo. Tá? Então, a gente tem os leilões judiciais, o exemplo do condomínio é um exemplo de leilão judicial na esfera estadual, e tem algumas regras próprias, e a gente tem um outro exemplo, que é bastante comum também, que são os leilões da Justiça do Trabalho. Então, muitas vezes, empresas ficam devendo para os seus colaboradores, para os seus funcionários, a empresa passou por dificuldade, fechou, não pagou da forma correta, pagou menos do que devia, enfim, uma série de possibilidades podem fazer com que a empresa fique devendo para um trabalhador. E aí, na Justiça do Trabalho, acontece a mesma coisa. O juiz vai determinar que a empresa, ou mesmo o sócio, em algumas situações, façam os pagamentos para os trabalhadores de diversas formas, e se não for viável, se não for pago mesmo assim, os bens daquela empresa, incluindo os imóveis, ou os bens daqueles sócios, incluindo os imóveis, são levados a leilão para a quitação dos débitos trabalhistas. Tá? Inclusive, teve um caso bastante famoso agora, um mês atrás, mais ou menos, de um ator da Globo, Mário Gomes, que saiu em rede social, teve meme, teve vídeo, de que o imóvel dele, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ali na Zona Oeste, não sei exatamente, mas o imóvel, uma mansão de frente para a praia, ela foi arrematada num leilão que foi um leilão judicial da Justiça do Trabalho. O fruto daquela arrematação, o valor que foi pago na arrematação, serviu para pagamento de funcionárias de uma empresa do ator. Lá em 2007, eu acho, a dívida já era bem alta, inclusive mesmo com leilão, se eu não me engano, mesmo com o valor da arrematação da mansão, não vai ser possível quitar todos os débitos com essas funcionárias. Então, veja, o leilão ele serve para, de fato, em última instância, se fazer justiça, né? Existe um credor, existe um devedor. Se o devedor não paga de forma amistosa, a justiça se faz valer e ela determina o leilão, determina a penhora primeiro e determina o leilão do imóvel para que aquele valor sirva para pagar os credores, tá? E aí, do outro lado, então a gente falou do leilão judicial, do outro lado nós temos o leilão extrajudicial. Tá? Por que ele é extrajudicial? Porque ele ocorre fora do âmbito da justiça. Não existe uma determinação de um juiz para que aconteça o leilão. Aí você deve estar se perguntando, mas como que alguém pode leiloar um imóvel sem passar por um juiz, sem que alguém determine isso, né, de forma forçada? E aí a gente vai falar de uma lei muito importante no Brasil, que é a Lei 9.514 de 1997, que é a Lei da Alienação Fiduciária, tá? E o que é essa lei da alienação fiduciária? Ela é uma lei que prevê o seguinte, aí a gente, até para exemplificar, antes de falar do conceito, tá? A gente está falando basicamente aqui de leilão de banco, tá? Os bancos. Por quê? O que essa lei prevê? Ela prevê o seguinte,
Na verdade, a gente fala de banco porque é o mais comum, mas uma empresa ou até mesmo uma pessoa, normalmente acontece com o banco, pode conceder um empréstimo para que uma pessoa adquira um imóvel, tá? Mas vamos ficar com o exemplo de um banco que fica mais claro. Então, a pessoa quer comprar um imóvel, vai lá no banco X, vamos colocar aqui o Banco Itaú, vai no Banco Itaú, fala, olha, o Banco Itaú, eu quero comprar o imóvel, ele vale, vou comprar por 500 mil, eu tenho 100 mil para dar de entrada, você financia para mim os outros 400? O Banco Itaú vai fazer a análise dele, vai fazer a análise de crédito, vai analisar o imóvel, se tiver tudo certo, financio, o vendedor vai receber 100 mil do comprador e 400 do Itaú, receber os 500 da venda. O novo proprietário, e aí eu coloco proprietário entre aspas, ele tem a posse do imóvel, tá? Mas o imóvel está alienado ao Banco Itaú. E aí o que a lei prevê? Que é a lei da alienação fiduciária. Ela descreve uma série de coisas ali, mas o que importa para nós, arrematantes ou aspirantes a arrematante? A lei prevê que se o financiamento não for pago, né, ou seja, se o Itaú não receber as parcelas, o próprio banco, o próprio Itaú, nesse exemplo, ele pode levar a leilão o imóvel sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. E aí, por que isso é importante? Porque isso deu aos bancos a celeridade que ele precisa para emprestar, para conceder crédito. Por quê? Porque ele tem a garantia. Se a pessoa não pagar, ele leva o imóvel a leilão e recebe o valor, e recebe parte ou a totalidade do que ele tinha para receber. Então, porque antes disso, até um parênteses, antes da lei da alienação fiduciária, o que os bancos faziam era o que a gente chamava de hipoteca. Ainda existe, mas é mais em caráter de mais exceção. O que é a hipoteca? A hipoteca é também uma forma de você gravar, de você ter o imóvel como garantia, né, no caso o banco, mas no caso de inadimplência, o banco teria que ajuizar uma ação para executar aquela hipoteca. E aí era um processo que tinha que percorrer todas as etapas legais para penhorar o imóvel, para levar o imóvel a leilão por via judicial, e o banco com isso perdia tempo, né? A pessoa ficava inadimplente por mais tempo, o banco tinha que percorrer todas essas etapas. De 97 para cá, com a alienação fiduciária, não. Normalmente os bancos, depois de 3 meses de inadimplência da prestação do imóvel, eles já levam o imóvel a leilão. Varia de banco a banco, contrato a contrato, mas a partir de 3 meses, vários bancos já fazem isso. E aí o banco, como é um leilão extrajudicial, ele tem que seguir o que a lei determina, o que essa lei 9.514 determina. O que ela determina? São vários aspectos, mas aqui os mais importantes para a nossa aula de hoje, tá? A lei determina que o imóvel vai ser levado a leilão na primeira praça pelo valor de mercado, pelo valor da avaliação ali do imóvel, de fato, e na segunda praça pelo valor da dívida, tá? Então, se a dívida estiver alta, essa segunda praça tende a ter um valor mais alto para o arrematante ou para quem quiser participar. Se a dívida estiver baixa, pode ser uma excelente oportunidade de arrematar com grandes descontos. Mas a lei prevê esse formato. O banco ou quem quer que seja o credor, a gente dá o exemplo do banco que é o mais comum, ele tem que levar a leilão por esses preços. Primeira avaliação, segunda praça pelo valor da dívida. Ah, mas o que acontece se o valor da dívida estiver muito alto e ninguém comprar na segunda praça? E aí o banco cumpriu os ritos legais e ele tem a prerrogativa de fazer o que ele quiser com o imóvel. Ele pode doar, ele pode usar, ele pode vender de forma tradicional, mas na prática o que acontece é o que a gente chama no mercado até de segundo leilão, terceiro leilão, quarto leilão, e os bancos, né, o negócio do banco, na verdade, é crédito. E até por isso que muitas vezes nos leilões extrajudiciais é possível comprar com financiamento, que o banco ele não quer o imóvel, ele quer o imóvel é apenas um mecanismo, é um meio, é uma ferramenta para que ele consiga emprestar dinheiro e em cima do dinheiro ele cobra juros e é assim que o banco ganha dinheiro, né? Então, os leilões extrajudiciais eles acontecem por determinação da lei. O banco leva o imóvel a leilão na primeira praça, na segunda praça e eventualmente em outras praças também, se não houver arrematação, tá? Então, a gente tem, e aí até para entender, bom, só revisando um pouquinho o que a gente viu até agora. A gente viu que um leilão, na enorme maioria das vezes, acontece por conta de uma dívida, tá? E que o leilão ele pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial é quando existe uma determinação de um juiz. Extrajudicial é quando existe um respaldo legal pela Lei 9.514 para que o credor, normalmente os bancos
oferta aquele imóvel em leilão, tá? E aí, como que funciona a questão dos descontos? Por que que os descontos são altos? Eu lembro que quando eu comecei, até um pouco da minha história aqui, quando eu comecei a participar de leilão, ainda eu participei, hoje tem, mas é exceção, no formato físico, né? Eu lembro que eu cheguei aí no saguão de um hotel aqui em São Paulo, ali na região da Paulista, e tinha lá um palco, o leiloeiro com um martelinho, e ele anunciava os imóveis, imóvel localizado na Rua da Consolação, número 912, com não sei quantos metros quadrados, e aí ele lia lá boa parte do edital, e começava o famoso dole uma, dole duas, quem dá mais, e tinha as plaquinhas, levantava a mão e tal. Hoje em dia é muito mais raro isso acontecer, hoje em dia é tudo de forma online, então até mesmo que você seja iniciante, e foi assim que eu comecei também, eu me cadastrava no site dos leiloeiros, mesmo sem saber se aquilo era uma boa arrematação ou não. Eu não ia lá para arrematar, porque eu não sentia confiança ou segurança para arrematar, mas eu ia para observar, tanto na época, né, no começo ali, com os leilões físicos, e depois mais para frente, um pouco, ou até em paralelo, acompanhando os modelos híbridos, né? Tinha o leilão físico, o leilão presencial e o leilão online, e agora hoje em dia a maioria todos online, mas eu me cadastrava nos sites dos leilões para acompanhar os leilões online, né, o que acontecia, o que era arrematado, o que não era, até para entender. No começo eu não entendia por que um era arrematado, outro não, então eu procurava entender o porquê daquilo para eu aprender, né? Mas enfim, eu lembro que eu ia nos leilões e eu ficava abismado com o nível de desconto. Por que um imóvel está indo a leilão com 50% de desconto? Por que um imóvel está indo a leilão com desconto tão grande, né? Qual que é o fundamento disso? Por que isso acontece? E existe uma base legal, existe uma sustentação legal, digamos assim, né? Falando um pouco de juridiquês. No extrajudicial, o motivo é esse que eu falei, é o da lei. Vai pelo valor de avaliação na primeira praça e na segunda praça vai pelo valor da dívida. Essa dívida pode estar alta, pode estar baixa. Se tiver baixa, é uma oportunidade interessante de arrematação. Se tiver alta, ainda assim pode ser uma dívida alta, mas com um bom desconto versus valor de mercado. E isso é uma oportunidade. E nos leilões judiciais, e aí falando especificamente dos leilões da justiça estadual, naquele exemplo do condomínio que eu dei, existe uma previsão legal também. No Código de Processo Civil, artigo 891, parágrafo único, diz que não será aceito lance com inferior a 50%. O juiz não pode determinar que na segunda praça sejam ofertados lances inferiores a 50% do preço da avaliação. Então, num leilão da Justiça Estadual, né, um leilão judicial da Justiça Estadual, o que acontece na prática? Ao longo daquele processo que eu falei, né, sobre o devedor ser notificado, ter oportunidade de pagar a dívida, seu imóvel penhorado e leiloado, ao longo desse trâmite existe uma avaliação feita por um perito, e o perito vai falar lá, esse imóvel vale 300 mil. E aí o juiz, né, vai ter a possibilidade, o juiz faz o edital em conjunto ali com o leiloeiro, normalmente os editais são sempre muito parecidos, é um copia e cola, mas o fato é que o juiz é o responsável por elaborar as regras e ele pode determinar que o leilão tenha desconto de até 50% por causa do artigo 891, parágrafo único do Código de Processo Civil. Se o juiz determinar que o leilão vai oferecer um desconto de 60%, ele estaria cometendo uma irregularidade e esse leilão seria passível de anulação, né? Mas os juízes não fazem isso na prática. Existe até algumas técnicas aí para a gente atualizar os valores, para evitar que qualquer pessoa, ou até mesmo devedor, possa alegar que na prática o valor praticado foi inferior a 50% e o leilão deve ser anulado. Existem algumas técnicas ali, como atualização de valor, não é o tema aqui da nossa live agora, é mais para vocês entenderem o contexto geral, tá? Mas basicamente os descontos dos leilões, eles têm previsão legal, seja na Lei 9.514, seja no Código de Processo Civil, tá? A Lei 9.514, para ser mais específico, artigo 27, parágrafo 2º, você vai ver lá o que eu acabei de dizer do valor da avaliação e valor da dívida, tá bom? E aí, pessoal,
vamos só, de novo, fazer uma breve recapitulação aqui. Os leilões, via de regra, normalmente acontecem porque existe uma dívida. Esses leilões podem ser judiciais ou extrajudiciais. Os leilões judiciais são fruto de uma determinação de um juiz. Os leilões extrajudiciais, normalmente, 95% dos casos ou mais, são fruto de uma alienação fiduciária, que um banco ou às vezes uma construtora concedeu empréstimo para uma pessoa para a compra de um imóvel, o imóvel ficou em garantia, a pessoa não pagou o financiamento, esse imóvel é levado a leilão. Tá? Então, todas essas situações desembocam nos leilões. E por que é um mercado enorme? Porque a gente tem um mercado imobiliário muito grande, a enorme maioria das pessoas adquire imóveis através de financiamento, e uma parte desses financiamentos não são pagos. Né? Além disso, a gente tem toda uma enorme série de dívidas que podem gerar penhora de um imóvel. Eu citei algumas, uma dívida trabalhista, uma dívida de condomínio, um pouco mais raro, uma dívida de IPTU ou qualquer outra dívida. Se existe um credor e um devedor, ao longo do tempo, se aquele devedor não pagar e o credor identificar bens que sejam passíveis de penhora e leilão para satisfazer aquele crédito, ele vai fazer. Então, pode ser fruto de um cheque sem fundo. Hoje em dia não se utiliza mais cheque, mas pode ser fruto de um cheque sem fundo, pode ser por conta de um contrato que não foi cumprido e aí a pessoa ficou em débito, pode ser por N razões, tá? E as dívidas, elas de fato acontecem, em muitos casos, para muitas pessoas, e aquilo pode gerar o leilão de imóvel. E aí, até falando um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais no detalhe do extrajudicial, a gente tem, vamos dizer, 5 grandes bancos, né, aqui no Brasil, se eu não me falhar a memória: Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O campeão de financiamento imobiliário, o que mais se empresta, né, nos leilões, é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal empresta, ela tem o que a gente chama de market share de mais ou menos 70% do mercado de financiamento imobiliário. Logo, ela retoma mais imóveis. Então, a Caixa, ela acabou tendo que desenvolver outras modalidades de leilão, ou de venda direta, que o pessoal chama, e a própria Caixa nomeou dessa forma, para poder escoar tudo que ela recebe. Né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes dos leilões da Caixa, porque isso é tema para uma outra conversa, para ser até mais didático e específico, mas o fato é que existe uma quantidade muito grande de leilão. Se você digitar aí leilão de imóvel no Google, provavelmente você vai ser direcionado para site de leiloeiro, para matérias que falam das oportunidades dos leilões, de quanto cada banco leiloa por mês ou por ano, fora os leilões judiciais. Tá? Então, para a gente já partir para a parte final aqui, e linkando um pouco com o que eu falei no começo da nossa conversa, os leilões são uma excelente forma, eles são uma ferramenta. Eu não vejo o leilão como um fim em si, né? Uma arrematação, ela funciona desde que você arremate e venda, ou arremate e alugue. Então, no que eu desenvolvi, na metodologia que eu criei, que eu denominei método ATR, depois eu vou falar mais ao longo da semana e da jornada sobre esse método. O leilão é um componente muito importante, porque ele permite que você compre um ativo por muito menos que ele vale. E aí isso é um baita de um pontapé inicial para você começar a gerar renda passiva, para você começar a fazer a roda girar a seu favor e não contra você. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com o conteúdo aqui que a gente elaborou nesses 30 e poucos minutos. De novo, eu não vou ter oportunidade de responder aqui agora, mas se vocês ficarem com dúvidas ou quiserem que eu aborde outros temas ao longo dessa nossa jornada, ao longo dessa semana e da próxima, fiquem à vontade, me mandem aqui nos comentários, me mandem mensagem no inbox do Instagram. E eu gostaria de lembrar que nesse mesmo horário, né, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nos próximos dias, a gente vai ter lives diárias. E no dia 14 ao dia 21, a gente vai ter a jornada da renda passiva com imóveis. Para você se inscrever, basta ir no link que está ali na minha bio, fazer o teu cadastro, porque só os inscritos vão receber acesso a esse conteúdo. E lá eu vou mostrar os bastidores das operações que eu e os meus mentorados vêm fazendo ao longo do tempo. Vou mostrar arrematações, vou mostrar locações lucrativas, vou mostrar tipos de construção que geram renda passiva de forma mais rápida e mais eficiente.
Vou mostrar tudo que eu venho fazendo e todos os acertos e os erros que eu cometi e como que, ao se beneficiar do que eu já acertei, como que você pode se beneficiar do que eu já acertei e sair do que eu já errei. Como você pode aprender é o famoso aprender com o erro dos outros, né? Então, é principalmente sobre isso que a jornada vai falar, como gerar renda passiva, que te propicia uma renda 2 vezes maior do que a alocação tradicional. Se você já tem imóvel, ótimo. Se você ainda não tem imóvel ou quer comprar o seu próximo imóvel, como você pode adquirir esses imóveis com desconto, seja no leilão que a gente acabou de falar aqui, e a gente vai explorar mais ao longo das próximas semanas, seja no mercado tradicional, tá bom? Amanhã, na live de amanhã, o tema é locações lucrativas, né? E aí, a gente falou aqui ao longo da live duas formas de você ganhar dinheiro, né? Você comprar um ativo por menos do que ele vale. Então, o leilão é a melhor ferramenta que eu conheço para isso, apesar de existirem outras e eu já ter usado outras, eu recomendo outras também. E a segunda forma é como que você, ou como uma pessoa comum, pode gerenciar um ativo melhor do que a média, né? E aí a gente vai falar disso amanhã, como você, e eu vou trazer exemplos, como é possível você gerenciar uma propriedade, um imóvel, como você pode alugar esse imóvel de uma forma mais eficiente, de uma forma mais lucrativa, tá? Então, conto com a presença de vocês, foi um prazer ter vocês comigo hoje, e eu vejo todo mundo e mais algumas pessoas amanhã. Um grande abraço e até a próxima.